Paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos que está a nos ouvir nesse exato momento através deste vídeo e também deste áudio que será reproduzido para o programa Palavra de Paz desta segunda-feira. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo de número 13, que conta a história, traz um ensino muito importante, aonde nós devemos entender e aprender dentro da palavra de Deus que as autoridades que existem foi constituída por Deus. Se hoje existe um presidente, se hoje existe um governador, se hoje existe um vereador, um prefeito, um juiz, um delegado, um promotor, seja ela qual for a autoridade religiosa ou secular, a Bíblia diz que nós devemos respeitar. A Bíblia diz que nós devemos respeitar a cada autoridade, porque elas foram constituídas, elas foram formadas por Deus. Por que eu digo isso? Porque existe, meus amados irmãos e amigos, infelizmente, alguns cristãos que falam coisas que não deveriam falar, que dizem coisas que não deveria dizer, e realmente se cumpre aquilo que Cristo outrora falou. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento da palavra de Deus. Palavra de Deus que nos edifica. Palavra de Deus que nos alimenta e nos fortalece dia após dia. A palavra de Deus, ela nos ensina como é que nós devemos proceder e andar na presença do Senhor. E existem alguns cristãos, irmãos, que deturpam o verdadeiro ensino da palavra. Infelizmente, começa a jogar praga, a jogar maldição contra essas autoridades, dizendo até mesmo que elas foram constituídas pelo inimigo da nossa alma. Mas eu quero dizer para quem pensa assim, eu quero dizer para quem age assim, que eu e você, meu amado irmão, nós temos que ler a Bíblia mais. Nós temos que ler a Bíblia mais e buscar conhecimento, sabe por quê? Para nós não ficar pregando e nem falando heresias, falando coisas que não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus nos ensina e acabar pecando e transmitindo coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu quero dizer para você nesta tarde que me assiste, e quero dizer nessa tarde também para aqueles que vão ouvir a reprise da mensagem amanhã no meu programa Palavra de Paz. A Bíblia diz ali em Romanos capítulo 13 que as autoridades foram constituídas por Deus. E toda autoridade que está constituída por Deus, quero dizer, nós devemos orar por elas e respeitar. Como dizia um pastor que eu tive na minha caminhada cristã, respeitar cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar, nós devemos respeitar. E não andar falando bobagens, não andar falando heresias, não andar falando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Porque existem cristãos, irmãos, que deturpam a palavra de Deus. Existem pessoas que
deturpam a palavra de Deus e começam a falar e ensinar coisas que não tem nada a ver na Bíblia, que não tem de acordo com a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você que nós devemos respeitar o governador, nós devemos respeitar o presidente, devemos respeitar as autoridades eclesiásticas, nós devemos respeitar as autoridades seculares, nós devemos respeitar as autoridades da sociedade, porque elas estão ali, porque foi Deus que constituiu, foi Deus que permitiu. E nada de ficar jogando praga, maldição, dizendo que foi o cão, que foi o diabo que colocou fulano e tal ali, foi o fulano e tal que o diabo colocou. Quem disse a você que as autoridades têm ligação com o diabo? Quem disse a vocês que as autoridades que há têm ligação com o demônio? Irmãos, tome cuidado e leia mais a palavra de Deus. Irmãos, tome cuidado, leia mais a palavra do Senhor. Deixe de falar bobagem, deixe de falar heresia, deixe de inventar coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu não estou aqui para ser melhor do que você, não. Eu não estou aqui para jogar praga, para jogar pedra em você, não. Só estou lhe ensinando a palavra de Deus. Só estou mostrando à luz da palavra como é que nós, como cristãos, servos de Deus, devemos andar. Em vez de falar mal das autoridades, do governador, do presidente, de um pastor, de um padre, de qualquer autoridade que seja, nós vamos orar e pedir que Deus faça a obra em cada vida e em cada coração. Porque aprendi com o pastor que eu tive também, não vou dizer quem, com sabedoria falo isso, que o que a oração não fizer, outra coisa não faz. Vamos orar pelo presidente, vamos orar pelo padre, vamos orar pelo pastor, vamos orar pelo juiz, vamos orar pelo governador, vamos orar pelo deputado estadual, federal, vamos orar. E vamos pedir para Deus tirar esse espírito de crítica, de maldição, de se maldizer da nossa vida, da nossa boca, porque isso aí não provém de Deus, é coisa inventada, coisa que o maligno coloca na nossa cabeça para nós ficar cego das coisas de Deus e não entender a palavra do Senhor como nós devemos entender a cada dia. Quem sabe alguém me esperava nessa tarde profetizar a bênção. Quem sabe alguém nessa tarde me esperava profetizar a vitória, profetizar chave de carro, chave de casa, chave de apartamento. Não. Quero continuar, em nome de Jesus, pregando ainda isso aqui, ó. Palavra de Deus. Tá vendo isso aqui que está na minha mão? É a Bíblia, é a palavra de Deus. E eu quero ainda, como canal, como atalaia de Deus na terra, pregar o que está aqui dentro. Porque aqui é a verdade que salva, que liberta, que transforma, e a verdade que nos ensina o caminho, e o que é certo, o que é errado, está contido aqui. Nós estamos aprendendo de acordo com esta palavra, que é a palavra de Deus. E vamos orar. Vamos orar. E aprender a respeitar a cada autoridade. Porque Romanos 13 diz que as autoridades que existem, as autoridades que há, foram constituídas, foram permitidas por Deus. Porque as autoridades não é de hoje não, irmão, é lá desde o Antigo Testamento. José foi governador, existia reis, que era faraó daquela que era autoridade de um país. José lá do Arimateia era um senador. Daniel era governador na Babilônia. José era governador no Egito, como você sabe. Que história é essa de achar e dizer que as autoridades não foram constituídas por Deus? Mais uma vez repito e afirmo, e você tem que orar mais e ler a Bíblia mais, para não andar falando heresia, nem bobagem, e nem coisas que deturpam e contradizem a palavra de Deus. Ao invés de criticar, de falar mal, vamos orar para Jesus abençoar a cada autoridade que aqui existe. Deus abençoe a todos. Pai do Senhor, obrigado por me assistir.
Me siga lá no meu canal do YouTube, DC José de Sapedral. Vai lá no meu canal, DC José de Sapedral, se inscreva lá no meu canal do YouTube, ouça nossas pregações, a nossa notícia, o nosso louvor. Estamos lá, ao vivo, 24 horas por dia, para abençoar a tua vida. Boa tarde para todos e amanhã essa mensagem aqui feita em vídeo vai estar reprisada no programa Palavra de Paz, para quem não poder ouvir hoje, poder ouvir amanhã, em nome de Jesus.